Quero falar um pouco com vocês hoje de um pescador muito simples que viveu há muito tempo atrás. Ele era filho de Jonas e chamava-se Simão. Seu pai também era pescador. Vivia num lugar distante daqui chamado Cafarnaum, cidade que existe até os dias de hoje. Cidade pequena. Morava numa casa muito simples, pedra, madeira, coberta muitas partes de pedra também, de lajotas de pedra. Uma casa humilde, afinal ele era um pescador. Pertinho de sua casa existia a sua igreja, chamada sinagoga, hoje em ruínas, mas que naquele tempo ela fazia parte da vida de todo aquele povo. Eles eram judeus, todos os sábados iam para a sua igreja, a sinagoga. Vivia da pesca, era casado, sua sogra morava com ele. O lugar onde ele morava, ainda hoje, é belíssimo. Uma praia bela de areia fininha, cheia de pedrinhas brancas, arredondadas, ovaladas, que entram por dentro da água, transparente, límpida, que dá vontade de tirar os sapatos e sair andando na beira da água, sob aquelas lindas pedras brancas. Árvores ao redor. Ali vivia Simão, filho de Jonas, homem guerreiro lutador na sua profissão, pois precisava trazer o sustento para a sua casa. Um dia ele teve um encontro que mudou para sempre a sua vida. Ele, ao sair do seu barco, encontrou um homem parado na praia que o olhava e sorria. Um homem de belos olhos escuros, de mais ou menos 1,80 m, magro, 80 quilos em torno disso, cabelos longos caídos sobre os ombros. Este homem usava barba, como todos os homens daquele tempo, uma barba compridinha, bifurcada no queixo. Era moreno, afinal, um povo que vivia em região desértica, sob um sol, muitas vezes forte e inclemente, sempre são morenos. Os olhos são escuros, porque ele era galileu. Os galileus são assim, gente de cabelos escuros e olhos escuros. E aquele homem o olhava fixamente e o convidou para segui-lo. Era Jesus de Nazaré. Nós damos essa descrição tão precisa da figura humana de Jesus, baseado num manto conhecido no mundo inteiro, chamado Santo Sudário, que está dobrado e guardado nos fundos do altar de uma capela, de uma igreja grande de Turim, da Itália. Esse manto é um mistério para a humanidade, porque ele traz a marca de um homem crucificado, na parte da frente e na outra parte, as costas. Não vistas a olho nu, mas quando fotografadas, aparece nitidamente um homem com as costas flageladas, marcas de espinhos na testa, mãos perfuradas. A figura estampada naquele manto foi pesquisada por toda a ciência e ninguém jamais explicou, porque não é pintura, não é foto, não é nada. A NASA, que é mãe da ciência nos Estados Unidos, pesquisou pedaços desse manto, a figura, e todos chegam à conclusão que não tem o que dizer. A explicação para quem tem fé é clara. E ali tirou-se a imagem, as medidas. Então conhecemos um pouco daquele que nós
temos em nosso coração como filho de Deus. Esse encontro do pescador e Simão foi muito belo. Eu disse, mudou a vida de Pedro. E Jesus confiou nele mais tarde a responsabilidade da sua igreja. Não foi num príncipe, não foi num homem de ciência, não foi num mago, foi na simplicidade do pescador Pedro. Talvez porque ele era humano demais. Quando nós analisamos Simão e seu caminho de santidade, nós vemos toda uma humanidade que é como nós. Olhou para ele, sondou o seu coração. Afinal, Deus não olha cascas, não olha o externo, Ele olha o que temos dentro de nós. Viu aquele coração e sabia que podia confiar. Apesar das limitações, das vacilações da humanidade de Pedro. Humano demais. Seguro demais, muitas vezes. Nós vemos que quando Jesus anuncia a sua paixão, Pedro prontamente já diz, sem ninguém perguntar: Senhor, não deixarei que isso aconteça. Senhor, ainda que eu tenha que morrer, eu não te negarei. Ele foi sincero. Depois, faltou firmeza. Nós também, quantas e quantas vezes falamos coisas que saem do coração, mas que depois falta segurança e firmeza para nós, a humanidade, como a humanidade de Pedro. Pedro era simples demais também. Eu me recordo que quando Jesus vem caminhando sobre as águas, e ele está dentro do barco, e ele acreditava em fantasmas, começa a gritar desesperadamente, porque pensa que sobre as águas vem um fantasma. Dentro da sua simplicidade. Ou então, no alto do Monte Tabor, na transfiguração, ele está ali, Jesus está à sua frente, a figura de Moisés, a figura de Elias no lado, ele sem saber o que dizer, diz: Senhor, como é bom a gente estar aqui, como é agradável estar no alto dessa montanha, não vamos descer mais daqui. Vamos construir tendas, uma para Moisés, uma para Elias, uma para ti. Vamos ficar aqui para sempre. Lá embaixo tem tanta violência. Eu não quero voltar. É a simplicidade dele diante da vida. Pedro, humilde demais. Às vezes nos falta essa humildade. Ele nos dá um grande exemplo. Ele, diante de Jesus com a toalha na mão, querendo lavar os pés dos apóstolos, ele diz: Senhor, jamais me lavarás os pés. Tu és o meu Senhor, quem sou eu? A humildade dele. Ou então, naquela pesca milagrosa, não haviam pescado nada. Depois Jesus diz: joguem as redes ali. Jogaram, trouxeram cheias, e ele vê que está diante de algo grandioso. Ele se afasta, e na sua humildade ele diz: Senhor, não fica perto de mim, retira-te de mim, Senhor, eu sou um pecador, eu sou um homem cheio de maldades, não deixa a tua santidade chegar perto de mim, tenho medo de contaminar. A humildade desse homem chamado Pedro. Pedro, covarde demais, a humanidade dele, o medo. Pedro, quando estava ao lado de Jesus, que vieram para prendê-lo, ele não esperou ninguém enfrentá-lo, pega da espada e corta a orelha de Malco imediatamente. Não dá nem defesa para o outro. Quer defender Jesus dessa forma. Ou então, quando diante de Caifás, diante dos soldados, ele é inquirido: você é discípulo daquele homem que está preso? Você é discípulo de Jesus? E ele, com muito medo: não sou, não conheço esse homem. Ele vai negando o mestre, aquilo que já havia sido predito. É o medo, é a insegurança.
que na nossa humanidade tantas vezes também está presente na nossa vida. Pedro, triste demais. Quando Jesus carrega a cruz no Calvário, Pedro, de longe, observa, e certamente há um momento em que ele chega perto e os olhares se cruzam, e seus olhos batem diretamente nos olhos de Jesus com sua cruz. E Pedro se entristece profundamente. Pedro chora amargamente ao ver aquele que ele tanto queria bem, seu grande amigo, aquele amigo que ele conheceu num dia de seu trabalho às margens do mar da Galileia. E então nós vamos ver um Pedro diferente depois, um Pedro apaixonado demais. Antes de partir, de ir embora depois da ressurreição, Jesus chega até ele e diz: Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas? E aí ele pode afirmar esse amor. Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas mais do que amas a todos os outros? 3 vezes ele pergunta. Afinal, 3 vezes Pedro o havia negado. 3 vezes Pedro confirma esse amor. Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu sou o teu grande, grande amigo. E isso nos toca profundamente. Essa declaração de amizade, de amor de Pedro por seu Senhor e amigo. Jesus diz então: Pedro, apacenta minhas ovelhas. É sobre ele, o pescador simples, humano demais, que nosso Senhor coloca toda a sua igreja. Ela nasce num momento especial, ela começa a nascer ali. Apacenta o meu rebanho. Tudo aquilo que tu ligares aqui na terra, nós ligaremos no céu. Perdoaremos no céu o que perdoares na terra. O que não ligares, o que não perdoares na terra, não será perdoado no céu. Aquele homem, pescador Pedro, é ungido. Jesus impõe as mãos sobre ele e ele se torna sacerdote. Depois, antes de partir, Pedro faz o mesmo com outros, com outro, sempre numa sucessão única, até chegar aos dias de hoje. Nós somos sacerdotes, todos sucessores daquele momento, de Pedro, nosso primeiro sacerdote, nosso primeiro bispo, nosso primeiro Papa, que depois deixa Jerusalém e vai para Roma levar a palavra que ele ouviu de seu amigo Jesus de Nazaré. Jesus não parte sem antes deixar o perdão para vencer o pecado que há no mundo. Jesus não vai embora sem deixar a misericórdia presente na humanidade, em Pedro e seus outros apóstolos, para que todos possam chegar à salvação. E é muito interessante, vem à minha lembrança aqueles momentos em que nas quartas-feiras a gente faz visita aos enfermos no Hospital Santa Rosa. Visitamos as criancinhas que nascem. A gente sempre se emociona com o início da vida. Crianças com 10, 15 minutos de vida, uma hora ou 2, um dia, e a gente vai abençoando, pedindo a proteção dos anjos de Deus, pedindo a mão amorosa de Maria a seguir a vida daqueles pequeninos, e depois a gente vai visitar as pessoas que estão acamadas. Quando a gente visita pessoas enfermas no hospital, é muito fácil a gente perceber aqueles que estão necessitados
de uma absolvição. A gente vê pessoas que estão já no início de partida, muito enfermos, desesperançados, e a gente faz aquilo que Jesus ensinou a Pedro e que deu autorização para ele fazer. A gente faz aquela absolvição. Às vezes nós nem falamos com os familiares nada. Só nessa semana, nessa quarta-feira, a gente sentiu a necessidade de dar 5 absolvição, vendo a gravidade de alguns dos enfermos que partiram ao longo dessa semana realmente. E a gente pede então o perdão total para aquele irmão, aquela irmã. A absolvição que vem de Deus, afinal nós somos instrumentos, o perdão vem de Deus, passa por nós como instrumentos que somos. Perdão pleno de tudo, Senhor, dos pecados passados, dos arrependidos, até dos esquecidos, Senhor, perdoa nesse momento, para que essa pessoa possa partir para junto de Ti e ser acolhida no reino, que aquele homem que veio de Nazaré e que estava parado na praia de Cafarnaum, esperando desembarcar o humilde pescador Pedro para convidá-lo a segui-lo. Aquele homem nos ensinou. É nas pegadas de Cristo que Pedro seguiu sua vida. Sua humanidade foi se adaptando à santidade. Ele foi mudando. Ele foi a base do cristianismo. Pedro, a coluna da igreja, e Paulo, a outra, que sustentou toda a igreja. Sem esses 2 homens valorosos, a igreja teria ficado restrita a uma pequena religião, talvez mais uma seita, como tantas que existiam naquele tempo. No entanto, como Jesus ressuscitou e como deixou esses 2 homens valorosos, Paulo saiu em direção ao estrangeiro, que ele conhecia tão bem, aos gentios, levar a fé. Pedro saiu levando para o mundo judaico e foi mais longe, foi a Roma, o centro do império, para ali implantar a doutrina que ele ouviu, os ensinamentos que ele ouviu de Jesus de Nazaré. O amigo de Pedro, o nosso grande amigo, nosso irmão mais velho e nosso Senhor. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.